Olá pessoal, meu nome é Geraldo Carneiro da Geometria Comportamental. Nesse breve vídeo vamos fazer uma atualização do nosso índice futuro. Voltando aqui alguns dias, para a gente poder entender melhor a leitura de fluxo utilizada por mim e postada na página da Geometria Comportamental no Facebook. No dia 4 de outubro eu postei esse estudo, eu vi a possibilidade, boa probabilidade de um W, ok? Aqui já tinha formação, faltava o ponto CD, e aqui poderia ser uma região de ponto CD, e eu comentei no estudo. Olhando o gráfico agora, naquele mesmo momento, nós temos aqui o W, ok? E na verdade o ponto C não se deu aqui, apesar dele ter feito uma boa movimentação aqui nesse dia e dado um lucro. Ele acabou gerando um ponto C aqui. E eu havia colocado um estudo mostrando essa probabilidade, que se fosse cair para perder aquela região e não expandir e voltar ainda para fazer o movimento de alta, que o que eu vi era justamente a formação desse M aqui, XA, B em 886, retração 886, um ponto C aqui que ele fechou pela estrutura, e na abertura do dia seguinte ele abriu em gap down, respeitou a região, gerando até oportunidade de venda e desceu. Eu abdiquei dessa venda aqui, eu citei no estudo, mas eu disse que não venderia com receio dele fazer justamente uma coisa como ele fez hoje. Então eu vi a estrutura, eu vi a probabilidade, a possibilidade de uma queda, mas preferi não operar a queda. Tanto que eu operei aqui sempre na compra. E ele veio realmente para o M, né? Fechou aqui o ponto D em 113. Isso aqui é uma estrutura conhecida na geometria comportamental como estrutura final de ciclo. E a única regra dela é que, se ela respeitar essa região de fechamento, vai gerar uma movimentação aqui ao contrário, né? No caso aqui de alta, e vai romper o ponto A que está aqui, 53,160 mais ou menos, ok? Essa é a regra da estrutura final de ciclo. Para ser mais fácil vocês entenderem o que é a estrutura final de ciclo, é aquele momento no preço onde há uma perca de fundo e ele volta tudo e sobe, ou há um rompimento do topo e ele, apesar de ter rompido o topo, ele cai bastante depois. Normalmente são estruturas finais de ciclo, trabalhando, fechando um momento de baixa, nesse caso aqui nosso, ou um momento de alta, no caso de um W final de ciclo. Ok? Bom, isso gerou boas oportunidades de compra. Ele até fez uma nova estrutura aqui, vindo retestar mais ou menos a região aqui, fechando estruturas e dando novas oportunidades de compra. Ao chegar aqui na região do topo, ele acabou consolidando um pouquinho mais, mas isso aqui é gráfico de 15 minutos, aqui são bastante, tem pontuação razoável aqui dentro, né? Hoje ele abre em gap down, fecha uma estrutura aqui menorzinha, vista nos tempos menores, dá uma oportunidade de compra. Essa oportunidade de compra se dá apenas e somente apenas para quem estava com essa leitura de fluxo que eu venho comentando desde o dia desse estudo aqui, dia 4, e ele acabou construindo um M final de ciclo, e eu mantive, tanto que os vídeos e os textos colocados nos estudos na semana passada, todos estão, eu estou comentando que o meu foco está em compra e não em venda. Ok? Bom, e o que a gente teve? Aquele W, então. Aquele W está aqui. Fechou e já está trabalhando por cima da 618. Era um W que fechou aqui um B em 382. Ponto D de dado em 618. E ele pode vir ainda a 786. São aquelas duas setinhas vermelhas. 786. Vamos desenhar ele aqui. XA. B. Um C bem marcado por um M final de ciclo. Aqui um ponto D em 618. E aqui um ponto D', possível ponto D' em 786, ok? E se ele trabalhar por cima dessa região aqui,
e continuar subindo, ele deve buscar 113 e acima da 113 1618. Bom, e agora, o que pode acontecer, já que esse momento aqui, esse fluxo aqui já se deu? Bom, vamos lá. Vou tirar essas retrações aqui, que são dos movimentos menores. Eu vou afastar mais aqui para a gente ver aquele W mais antigo, que fez parte de um período de trabalho nosso. 382 618, está aqui 618. Ok, ele fechou aqui 618, caiu, mas voltou e superou a 618 e testou ela por cima, próximo dela aqui. Ok, e acabou vindo na 786, que é a mesma relação de Fibonacci desse W menor que está sendo construído aqui. Tá vendo que ele pode acontecer. Aqui ele fez até um excesso, mas nem chegou na 886. Ó. A região de excesso normalmente é entre os fibos, né? Entre o fibo de definição e o fibo seguinte da retração. Então tá, ele fez um excesso, voltou, ficou testando, dançando aqui para cima e para baixo da 786 até que ele testou aqui e veio para o momento de inflexão dele, né? O momento de queda. O que pode acontecer agora? Bom, a gente está vendo que a gente está muito próximo aqui da região da 786. Essa região de 786 aqui deixa eu ver qual o valor aqui que essa seta está atrapalhando. 54,150 mais ou menos. Essa região, 54,150, não, a gente está longe disso, né? Não, até que não, 54 mil praticamente agora. 54,150 é uma região de resistência da alta. Se ele respeitar essa região aqui, ele tende a inflexionar, ok? E aqui a gente tem uma região de suporte só de olhar no preço, como ele respeitou aqui, acabou rompendo. Isso aqui é uma região de suporte. Então aqui onde ele está encaixotado entre os 54,150 e os 53.100. Tem uma pontuação razoável aqui para se trabalhar no day trade, dá para cumprir o objetivo de muita gente. Acima dessa região aqui ele tende a continuar, ok? Apesar que tem aqui, essa setinha aqui é a estrutura menor, né? Ok. É o 54.550 ainda, né? Mas vejam que dependendo de como ele inflexionar aqui, pessoal, a gente pode ter uma construção aqui de um M maior. Ok? Pode ocorrer isso aqui. Então a gente tem que observar bem isso aqui. Suporte aqui, 53.100, resistência 54.150 e um pouquinho mais acima 54.550. São as regiões para a gente observar. Quem está comprado, vale a pena realizar parcial, realizar total, ou manter uma parte dos contratos em busca de movimento maior. Deixa eu mudar o tempo gráfico aqui para diário. Vamos ver como que está isso aqui. Tá interessante. Essa região aqui realmente é uma região conturbadinha. Suporte. Tem que tomar cuidado aqui com os 55.800. Então tá meio que ali a 113 provavelmente. Vamos ver aqui a 113, 15 minutos. Vamos afastar aqui. Vou dar uma baixadinha e vamos ver onde está a 113 nossa, que é a próxima relação, né? Se ele passa 786, 113. Olha lá, 55.800, gente. Então essa região de 55.800 é a próxima região. Vou até colocar aqui mais uma setinha. É uma região interessante de se ter cuidado. Se eu estou comprado e chegar aqui, eu posso pensar em realizar parcial ou realizar total, aguardar para observar o que ele vai fazer. Dependendo da construção que tiver até aqui, eu posso até já virar a mão na operação aqui e entrar vendido, ok? Essas regiões aqui das setas, então, são as regiões onde pode gerar inflexão do preço, ok? Bom, então é isso, pessoal. Eu queria mostrar
para quem acompanhou aí esse mês, né, desde lá do estudo lá do dia 4, que a leitura é muito importante, mas não adianta eu usar ferramentas de análise técnica para justificar isso aqui depois que ele já aconteceu. Isso não vai me dar oportunidade de ganhar dinheiro. Não adianta eu chegar aqui para vocês hoje, depois que já atingiu o objetivo aqui, cadê você aqui? Desculpa, pessoal. Não adianta eu chegar aqui para vocês e falar, ó, aqui, ó, esse M aqui marcou a região de compra, ó. Aqui era para comprar. Bom, não adianta. Isso é só justificativa de movimento que já ocorreu. Ok? Não adiantaria eu falar, ó, pessoal, aqui a gente tem que comprar. Teria que ter comprado para aproveitar o movimento se isso não ocorre naquele momento. Eu não ganho dinheiro. Esse W que ocorreu aqui, ele não me dá a oportunidade de lucrar se eu só conseguisse ver ele agora. Ok? 382 618. Não adiantaria nada. A gente tem aqui 51, vou arredondar, 51.500 a 53.800, 2.400 pontos, né, de movimentação. A leitura ela tem que ser feita no momento adequado para gerar oportunidade. Senão eu vou estar trabalhando como analista, só vou estar justificando o que já aconteceu. E isso não dá dinheiro para ninguém. Então a leitura do fluxo é muito importante. Se eu não tivesse com a leitura de fluxo, eu não estaria vendo a possibilidade dessa movimentação de alta. Ok? O fluxo aqui no caso é a compreensão das estruturas maiores com as estruturas menores, tempos maiores com tempos menores, né? Isso é a leitura de fluxo. Ok? Então a primeira etapa é um sistema de leitura gráfica que seja simples. A gente não vai acertar sempre, mas o importante é que seja de uma forma simples, que você consiga fazer uma leitura rápida, uma atualização rápida de leitura, onde você possa identificar as oportunidades, identificar aquela formação que você tem facilidade, que você conseguiu entender, que você tem facilidade de entender, de enxergar aquilo. Nem que seja uma estrutura ABCD 100%, uma projeção de Fibonacci 100%. Ok? E a segunda etapa é justamente uma construção de regras operacionais, onde quando eu perco, quando eu tomo stop, eu tenho uma perca limitada e calculada. Ok? E quando acerto que o movimento ocorre, igual hoje, né, nessa compra que foi realizada aqui, próximo da mínima, pelo fechamento de uma pequena estrutura, mas muito mais pela questão da leitura do fluxo. Ok? Porque desde a semana passada eu venho comentando que o meu foco estava em compras e não em venda. Essa leitura de fluxo junto com a regra operacional dá a oportunidade de eventualmente a gente pegar uma movimentação como essa aqui, ó, gente, ó, mais de 1.300 pontos. Eu não espero sempre que isso ocorra, mas as minhas tentativas de me manter dentro da leitura de fluxo, vocês podem ver aqui as regiões de compra, aqui eu consegui sair sem perca, aqui eu tomei o stop, compra, sai no lucro, compra, sai no lucro. O manejo do stop aqui é de forma a proteger, conforme ele for andando e já tiver em campo lucrativo, eu manejo o stop de forma a garantir parte desse movimento, porque eu não sei a partir de que momento ele vai andar direcional. Ok? Então conforme ele vai andando, eu vou manejando o meu stop. Tem que ter esse manejo de stop de forma a garantir um pouco de lucro, né? Não deixar ele voltar tudo, mas ao mesmo tempo, quando ele andar direcional e eu estiver dentro, né, o lucro é considerável. Ok? Bom, é isso, pessoal. Temos aqui regiões de inflexão. Ele já superou a primeira aqui, a 618. Deixa eu
corrigir essa retração. Esse aqui não está posicionado corretamente. Aqui. Bom, a gente já vê que ele superou a 618 aqui, ó, nessa linha, onde está as primeiras setinhas vermelhas. A tendência é que se ele manter acima dela, ele busque 786, 54.500, 54.550 por aí. E acima disso, 113, que aí sim é uma região lá que a gente tem que observar, porque está casando com regiões de suporte e resistência do diário, ok? Ok, pessoal. É isso que eu queria passar. Muita dedicação para quem está começando, para quem está no meio do caminho, buscando seu espaço na bolsa. Lembrando que para quem está começando que dinheiro que vai para a bolsa não é toda a sua reserva, ok? Porque quem está começando a operar com o mínimo do capital, e o índice ajuda muito nisso, porque ele dá essa possibilidade de você operar lá só com um contrato, um mini contrato, começar a montar todo esse sistema de leitura, sistema de regras operacionais, até achar o seu caminho. Só comece a colocar dinheiro no índice quando você tiver uma metodologia que já tenha gerado um histórico favorável. Senão você vai estar simplesmente aumentando prejuízos. Ok? Bom, então quem acompanha aí, quem não acompanha, procure ver os vídeos lá do dia 4, da semana passada também. Vocês vão ver que essa construção aqui, né, se deu favorável à leitura, e quando isso acontece, a gente consegue tirar bom proveito. Quando não acontece, a gente tem que estar atento simplesmente para entender que a gente estava errado e que o preço vai caminhar no sentido contrário, então eu tenho que mudar a minha maneira de agir e começar a trabalhar, né, com operações contrárias, ok? A gente nunca sabe quando a gente vai estar certo ou vai estar errado. Ninguém sabe o caminho que ele vai construir. Vejam que, apesar de ter dado região de compra aqui, ele acabou voltando aqui, mas construiu uma estrutura, dando novas oportunidades de compra. Aqui ele ficou muito zoado, né, fazendo até quedas aqui, mas acabou em algum momento aqui andando direcional no sentido que o estudo esperava que ele fosse. Ok? Bom, é isso, pessoal. Boa sorte a todos, bons trades. Um grande abraço.